Livro dos Jubileus, capítulo 39, José a serviço de Potifar, sua castidade e prisão. E Jacó habitou na terra da peregrinação de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. E José tinha 17 anos de idade quando eles o levaram para a terra do Egito, e Potifar, um eunuco do faraó, e cozinheiro-chefe o trouxe. E ele colocou José sobre toda a sua casa, e a bênção do Altíssimo veio até a casa dos egípcios por causa de José, e o Altíssimo o prosperou em tudo que ele fazia. E os egípcios confiavam tudo nas mãos de José, porque eles viam que o Altíssimo estava com ele, e que o Altíssimo o prosperava em tudo que ele fazia. E a aparência de José era formosa, e muito bonita era sua aparência, e a esposa de seu mestre levantou seus olhos e viu José, e ela o desejou e pediu para ele se deitar com ela. Mas ele não rendeu sua alma, e ele lembrou-se do Altíssimo e das palavras que Jacó, seu pai, costumava ler dentre as palavras de Abraão, que nenhum homem deveria cometer fornicação como uma mulher que tem um marido. Porque para ele foi ordenado pena de morte no céu diante do Altíssimo Criador, e o pecado será gravado contra ele nos livros eternos diante do Altíssimo por todo o tempo. E José lembrou dessas palavras e recusou-se deitar com ela. E ela o pediu durante 1 ano, mas ele recusou e não deu ouvidos. Mas ela o abraçou e o agarrou na casa para forçá-lo a se deitar com ela, e fechou as portas da casa e o agarrou. Mas ele deixou sua roupa nas mãos dela e rompeu pela porta, quebrou a porta e fugiu da presença dela. E a mulher viu que ele não iria se deitar com ela, e ela o caluniou na presença do senhor dele dizendo: Teu servo hebreu, aquele que tu amas, tentou me forçar a deitar com ele, e aconteceu quando eu levantei minha voz que ele fugiu e deixou sua roupa em minhas mãos quando eu o segurei, e ele rompeu pela porta, quebrou a porta. E o egípcio viu a roupa de José e a porta quebrada, e ouviu as palavras de sua esposa, e pôs José na prisão no lugar em que os que o rei prendia eram mantidos aprisionados. E ele estava lá na prisão, e o Altíssimo deu a José favor à vista do chefe dos guardas da prisão e compaixão diante dele, porque ele via que o Altíssimo estava com ele, e que o Altíssimo fez tudo o que ele fazia prosperar. E ele confiou todas as coisas nas mãos dele, e o chefe dos guardas da prisão não o vigiava, não sabia de nada que estava com ele, porque José fazia tudo de acordo com o Altíssimo Criador. Porque José fazia tudo, e o Altíssimo fez isso completamente, aperfeiçoava isso. E ele permaneceu lá por 2 anos. E naqueles dias o faraó, rei do Egito, estava irado contra seus 2 eunucos. Contra o copeiro-chefe, e contra o padeiro-chefe, e ele os colocou na prisão, na casa do cozinheiro-chefe, na prisão onde José era mantido. E o chefe dos guardas da prisão indicou José para servi-los, e ele serviu diante deles. E eles 2 sonharam um sonho, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e eles contaram para José. E do modo conforme José interpretou, assim aconteceu a eles. O faraó restaurou o copeiro-chefe a seu posto e o padeiro-chefe ele matou, do modo como José interpretou a eles. Mas o copeiro-chefe esqueceu José na prisão, ainda que ele tinha informado a ele o que lhe aconteceria, e não se lembrou para informar ao faraó como José o havia contado, porque ele se esqueceu.